Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Veronisa e hoje quero te dizer que você é herdeiro das promessas da aliança com Deus. Isso mesmo, você é herdeiro. Com certeza você já ouviu isso, né? E muitos de vocês já sabem que vocês são herdeiros de Deus. Mas para essa promessa que Deus fez a Abraão, a promessa que Deus te fez, a promessa que Deus me fez, a promessa que Deus fez para nós, para ela se cumprir, você precisa perseverar. Precisa crer contra toda esperança. Crer. E assim como Abraão, ele não abriu mão da promessa. Ele perseverou ano após ano. Ele creu contra toda esperança. Ele creu. Ele foi avante. Ele não paralisou, ele não parou. Por todas as situações, por todas as aflições, ele não parou. Por todas as circunstâncias, por tudo que dizia que não, Abraão não parou. Abraão continuou, perseverou, ele creu, ele confiou. Por isso, ele recebeu a promessa. E isso é a mesma coisa em nossa vida. Nós somos filhos de Abraão na fé. Diz a palavra que Abraão é o nosso pai na fé. Então, nós somos filhos de Abraão na fé. Por quê? Porque isso quer dizer que nós somos os frutos, né? A semente de Abraão. Porque Deus falou para Abraão que ele iria ser pai de muitas nações. Então, hoje nós somos os filhos, nós somos essa nação de Abraão. Nós somos esses filhos de Abraão que Deus prometeu lá. Porque isso é pela fé. Porque Abraão, ele creu nessa promessa que Deus fez e essa promessa se cumpriu. E hoje, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus em primeiro lugar e filhos de Abraão pela fé. Filhos de Abraão na fé. Por quê? Porque Abraão foi um exemplo de fé, né? E como diz, né, que ele creu contra toda esperança. Nós vamos ver em Romanos capítulo 4, versículo 16 ao 22, diz assim, ó: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual com esperança creu contra toda esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era da idade de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que lhe tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Está lá em Romanos 4, versículo 16 a 22. E lá em Gênesis 12, ali já é algo tremendo já para nós aprendermos que quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra, do meio da sua parentela e ir para uma terra que Deus ia mostrar para ele, ali já demonstra uma fé tremenda, né? Uma fé realmente para nós queremos termos essa fé também, né? Por quê? Porque Abraão, ele creu contra a esperança. Quando Deus chamou ele para sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela, Abraão, ele não sabia para onde ele ia.
Deus disse que ele ia ir para uma terra que Deus ia mostrar para ele. Então Deus ia mostrar. Deus não tinha mostrado: Abraão, tu sai daqui e vai para lá. Não. E Abraão, ele foi crendo que aonde Deus ia levar ele seria muito melhor. Porque senão ele não iria. Se ele iria pensar que fosse pior, ele não iria. Então ele creu. Ali já começou. Ele crendo no poder de Deus. Ele crendo na palavra, na promessa de Deus. E assim nós precisamos, para nós herdarmos as promessas, para você herdar a promessa que Deus tem na tua vida, a promessa de prosperidade, a promessa de abundância, a promessa de uma família abençoada, a promessa que Deus tem para ti, a promessa que Deus te fez, a promessa que você recebeu pela palavra, essa promessa, ela vai se cumprir. Mas como ela vai se cumprir? Se você crer contra a esperança, se você confiar, se você perseverar, se você não abrir mão dessa promessa. Se eu não abrir mão da promessa, porque não depende de Deus. Deus já prometeu e Deus já fez tudo. Deus ele já enviou o seu Filho, Deus ele já nos deu tudo que nós precisamos para viver aqui nessa vida. Deus ele já nos deu. Só que nós precisamos tomar posse dessa promessa, tomar posse dessa bênção. É isso que você precisa, é isso que eu preciso. E o que isso nos quer dizer quando diz aqui que Abraão, ele não abriu mão da promessa e ele perseverou ano após ano. Olha só, ele perseverou ano após ano, esperando contra toda esperança. Ele esperou, ele perseverou ano após ano. Então ele perseverou um dia só, ele não perseverou uma semana, ele não perseverou só um mês, ele perseverou ano após ano para alcançar a promessa. E assim muitas vezes, muitas coisas na nossa vida é a mesma coisa. Muitas vezes a gente tá passando por uma situação, a gente está esperando algo, a gente está pedindo algo, a gente recebeu aquela promessa, a gente está crendo que aquilo vai se cumprir, a gente está trabalhando, fazendo a nossa parte para aquilo se cumprir, mas aquilo não está se cumprindo. E muitas vezes parece que a situação está piorando. Muitas vezes na tua vida pode ser que de repente a situação está piorando, pode ser de repente a tua vida pode ser que está cada vez mais complicada, mais difícil. Mas é justamente nessa hora, na hora mais difícil, na hora que está tudo contra nós, na hora que está tudo dizendo que não, que o homem diz que não vai dar, que as circunstâncias diz que não vai dar, que a saúde, que a família, que as finanças, que todas as áreas da vida parece que estão dizendo que não vai dar. E é justamente nessa hora que nós precisamos, que você precisa crer contra a esperança, crer na promessa. Essa promessa não pode sair do coração, essa promessa não pode sair da nossa mente, dos nossos pensamentos. Essa palavra, essa promessa, o que tem que sair do nosso coração, o que tem que sair da nossa mente é as notícias, é a palavra do homem, é a circunstância. Isso tem que sair da nossa mente, do nosso coração. Mas a palavra de Deus, a promessa de Deus tem que ficar ali. É isso que nós temos que nos alimentarmos. Nós temos que alimentar a nossa fé com as promessas, com as palavras, com a força de Deus. A força de Deus vem pela palavra, a força de Deus vem pela promessa. Por isso que Deus fala tanto: não temas, eu sou contigo. Por isso que Deus fala tanto: seja forte, corajoso, não desanime. Por quê? Porque é lógico que vai ter situações difíceis. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Então é lógico que vai ter momentos difíceis, momentos que a gente parece que não vai suportar. É lógico. Mas é justamente nesses momentos mais difíceis. Porque nos momentos fáceis é fácil da gente crer. Os momentos que está mais fácil, que as coisas estão andando, isso aí é fácil crer. Mas Deus, Ele quer que nós creiamos quando as coisas estão totalmente difíceis. Que é assim que Abraão fez. Abraão, ele creu contra tudo. Ele creu contra tudo que estava vindo contra ele. Tanto que, olha só, o corpo dele já era amortecido, ele já era de quase 100 anos. E como é que ele ia crer nisso? Não, ele creu porque ele não creu no corpo dele, ele não creu nas possibilidades do corpo dele, do físico dele. Ele creu em quem tinha prometido. Ele creu na palavra de quem tinha falado para ele. Ele podia até olhar para o corpo dele e pensar: mas como meu corpo? Mas como que eu vou ter filho? Como? Eu já tenho essa idade. O meu corpo disse que não. Mas se ele disse que sim, então tá falado.
é a palavra dele, ele é o Todo-Poderoso. Ele é que faz, olha só, ele é que faz existir o que não existe. Ele que chama as coisas que não são como se já fosse. Então é ele que vai fazer. Então eu vou crer. Então, medita nessa palavra. Tira mais proveito dessa palavra. Tira mais revelações dessa palavra na tua casa. Tira mais. Romanos 4, 16 ao 22, e lê a história de Abraão ali, lê mais sobre Abraão lá. Em Hebreus fala sobre os heróis da fé e fala sobre Abraão. Então, nós temos que crer contra a esperança. Nós temos que perseverar ano após ano, dia após dia, mês após mês, semana após semana. Nós temos que perseverar em crer nas promessas de Deus e elas vão se cumprir em nossas vidas, porque Deus não falha. Então, se você gostou do vídeo, medite mais essa palavra em primeiro lugar. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham crer, venham confiar, venham perseverar e venham receber a promessa que Deus fez. Porque todos nós somos herdeiros da promessa, da aliança com Deus. Mas nós só vamos receber nós só vamos realmente tomar a nossa posição de herdeiro quando nós crermos e tomarmos posse e perseverarmos e crer contra a esperança. E crer nos momentos mais difíceis, crer, confiar. E Deus, com certeza, já fez e a promessa vai se cumprir. Um abraço, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.